Diversidade da matéria. Porque eu tenho um monte de substâncias, eu tenho um monte de matéria, eu tenho um monte de coisa diferente nesse mundo que a gente vive. Porque os elementos que estão na tabela periódica buscam uma estabilidade. E aí, por conta dessa busca da estabilidade, eles vão ligar um com o outro para poder suprir essa necessidade. Os únicos elementos que não vão buscar essa estabilidade, porque já são estáveis, são os gases nobres, são os elementos que estão na família 18 ou 8A. Então, essa estabilidade de átomos se dá pela regra do octeto. A regra do octeto é assim, os elementos têm que ter 8 elétrons na última camada. Quem é não metal quer receber. Quem é metal quer doar, para poder ficar com 8 elétrons na última camada. Com isso, nós temos algumas famílias que são as principais da tabela periódica. São as famílias onde os elementos são encontrados no nosso cotidiano. Quais são essas famílias? Né? É a família dos metais alcalinos, alcalinos terrosos, que é a família 1 e 2 da tabela periódica, tá? E no grupo do boro, principalmente, tirando o boro, são os de baixo, que é o alumínio, o índio, o galho, tá? São metais também, tirando o boro, que é um semimetal. Então, essas 3 famílias aqui, ó, eles querem perder elétrons, então eles são conhecidos como cádmio. E o quanto eles perdem? Perdem. Se for da família 1, perde 1. Se for da família 2, perde 2. Se for da família 13 ou 3A, perde 3. Certo? Família 1, família 2 e família 13, a partir do alumínio, vão doar elétrons, perder elétrons, de acordo com a família. São cádmios. Quando eu tenho a família 14, 15, 16 e 17, elementos dessas famílias tendem a receber elétrons. Quanto? O quanto falta para chegar no 8. Então, se eu sou da família 4, faltam 4. Se eu sou da família 5, faltam 3. Se eu sou da família 6, faltam 2. Se eu sou da família 7, faltam 1. Ok até aqui? São os ânions. Então, essa galera, não metais. Esses daqui de cima, metais. Sim? Ó, esses daqui são os metais, tá? E esses, os não metais. Então, vamos ver os tipos de ligação. Então, vai ter que fazer ligação. Eles vão ter que se ligar de algum jeito. Como que eu vou ver essa ligação, tá? A ligação pode ser covalente, pode ser iônica, pode ser metálica. Vamos focar na covalente. Ó. Quando falar covalente, você vai pensar em compartilhamento de elétrons. Não metal com não metal. Ok? Então, a ligação covalente ocorre em geral entre não metais. Por quê? Porque eles querem compartilhar elétrons e formam compostos moleculares ou covalentes e não vão conduzir corrente elétrica. Certo? Não vai ter corrente elétrica. Tá? Esses pares podem ser simples, dupla ou tripla. Nós fizemos exercícios assim, explicando as ligações. Ok? Nós sabemos que tem a fórmula molecular, que é a fórmula da molécula, a eletrônica, que eu coloco os elétrons da última camada, e a estrutural, que eu coloco os elétrons que são compartilhados.
Até aqui tudo bem? Se vocês não me derem um ok no áudio, se estiver escrevendo, eu não vejo. Posso continuar? Tá. Aí agora nós temos as ligações iônicas. Iônica, metal com não metal. Eu preciso de um cátion e de um ânion para fazer ligação iônica. Tem transferência de elétrons, então um está doando e o outro está recebendo. E eles vão formar corrente elétrica quando forem misturados com água. Coloquei uma ligação iônica em água, vai ter corrente elétrica, certo? Um exemplo aqui, ó, o sódio, que é da família 1, então ele tem carga de 1+, e o cloro, que é da família 7, pois que ele tem carga de 1-. Então, o sódio doou para o cloro um elétron. E aí, se você contar as bolinhas do cloro, ele está com 8. Então, ele está bem. E um outro tipo de ligação é a metálica, que socorre entre metais por nuvens de elétrons, conduzem correntes elétricas, tá certo? E os elétrons ficam caminhando numa nuvem eletrônica entre os cátions, entre os prótons, tá? Os elétrons caminham entre os prótons. Tudo bem até aqui? Sim, pronto. Só um instantinho. Gente, essas dúvidas aqui, o pessoal não estava conseguindo compartilhar isso até? Não estava vendo o compartilhamento? Eu não acompanho aqui, então não dá. Bom, com essas explicações, o que eu preciso? Eu preciso que vocês... nós vamos corrigir os exercícios da página 6 e depois a gente vai continuar e finalizar os exercícios do caderno de atividades, tá bom? Vamos lá, olha só. Apresentada a configuração eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, de um determinado elemento químico, se mostra como forte tendência para quê? Quantos elétrons ele tem na última camada? Ó? 2 mais 5, 7. Tem 7 elétrons na última camada. Você acha que ele vai doar 7? Ou é melhor ele receber? Com certeza, ele receber ou ganhar um elétron. Tá certo? Por quê? Porque ele quer completar a sua camada de valência. 7. No 7 ele coloca o X, que termina em S1, e se terminou em S1, você sabe que ele é da família 1. O Y terminou em S2P5, 5 mais 2, família 7. Tem poucas plantas, não? E o último, S2P6, família 8, então ele é um gás nobre. E aí tem um monte de perguntas sobre o elemento. Se eu tenho um metal e aqui eu tenho um não metal, metal com não metal forma ligação iônica. Por que eu sei que é metal? Terminou em S1, terminou em S2 e terminou em P1, metal. Ok? Terminou em P4, P5, P6 e P7, não metal. Tudo bem? Entenderam esse exercício aqui, ó? Entendeu essa minha explicação? X e Z são elementos químicos com número atômico de 20 e 35. A ligação que ocorrerá entre X e Z e a fórmula do composto. Para realizar esse exercício aqui, você precisa fazer distribuição de Linus Pauling, tá? Então, eu vou fazer aqui a distribuição.
Vou abrir minha tela. Vou abrir a minha tela, tá? Vamos lá. Deu para enxergar aqui? Bom, só respondem para mim se vocês estão enxergando um X20 e um Z35. Pessoal, me responde aí, por favor. Maria Luísa, eu já te respondo, te passo a resposta da 7. Vou explicar esse exercício e passo para você, pode ser? Então, vamos lá. Olha só. Só dá para fazer o exercício se você fizer distribuição eletrônica. Então, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, é 20. Já deu. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Terminou em 4s2. Se terminou em S2, ele quer fazer o quê? Ele quer doar. Doar quanto? 2 elétrons. Então, o X é 2 mais. Sim? Agora eu vou para o Z. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, vamos ver aqui, 10, 12, 18, 20, 30 e 5. Só arrumar aqui. Quantos elétrons ele tem na última camada? Ó, 2 com mais 5, 7. Certo? E você acha que ele vai querer doar 7 ou receber 1? Com certeza, receber 1. Então, ele vai receber 1 elétron. Então, o Z é 1 menos. Qual que é o composto que vai ser formado? Lembra da regra do escorrega? O 2 vem para o Z e o 1 vem para o X. Então, o composto que vai ser formado é XZ2. Agora, uma ligação onde um elemento doa e o outro recebe é conhecida como ligação iônica. Correto? Então, você tem que ir aí no seu livro e buscar a resposta que tem essa formação de composto com ligação iônica. Tá certo? Dúvidas? Posso prosseguir? Não para dúvida e sim para prosseguir, é isso? Ok. Vou fechar minha tela. Tá. Vou compartilhar agora. Então, aqui, eu não lembro quem pediu. Qual que é a resposta da 7 é A resposta da 8
é A também. Correto? Agora, completaram o quadrinho, tá? O que você vê? Ó, você vê um elemento aqui, 3 elementos, um de cada cor, então 3 átomos. 3 átomos com 3 elementos diferentes. Tem uma ligação simples e uma tripla, ok? Cada tracinho desse é um compartilhamento de elétrons. Então, quem é cada um desses elementos? Tá? O H tem 1 elétron, o carbono tem 4 e o nitrogênio tem 3. Sim? O próximo, ele tem 6 átomos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 átomos. Mas quantos elementos químicos tem? O preto e o branco, 2 elementos. Eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações simples e uma ligação dupla. Cada bolinha preta é carbono, cada bolinha branca é o hidrogênio, e você coloca o elemento aqui. E o amônia tem 4 elementos, só que tem 4 átomos, tem 2 elementos diferentes. E tem 3 ligações simples. Está compartilhando aqui, aqui e aqui. Certo? Sim? Sim. Estão copiando ou posso Pro, peraí rapidinho que eu tô copiando. Tá bom, estou aguardando. Pronto, Pro. Obrigada. Sim. Então, eu vou tirar o compartilhamento de tela. Parei o compartilhamento de tela. Vou para o Skype. Certo? E nós vamos fazer os exercícios, tá certo? Fracionados, tá bom? Então, agora, nesse momento, a gente vai fazer o exercício 10, 11 e 12. São 3 exercícios. 10, 11 e 12. Tá? Que é a identificação se a ligação é covalente, é iônica, é metálica, do que a professora acabou de fazer como resumo, tá? Tudo certo aí com relação à página? Nós estamos, para quem chegou agora, caderno de atividades, tá certo? Nós estamos fazendo exercício de 10 a 12. Caderno de atividades, exercício 10, 11 e 12. Agora é 16h56, eu vou dar os 4 minutinhos. 5 horas a gente corrige. De acordo com os dados da tabela, determine a ligação química, se é iônica, covalente ou metálica, dos compostos A, B e C. Quando ele está sólido, ele não conduz energia. Mas quando ele está em meio aquoso, que é onde eu coloco água, conduz. Quem tem essa característica? A ligação iônica. Quando está sólido, conduz. E aí não tem nada em meio aquoso. Eu estou falando de quem? Estou falando de metal. Ligação metálica.
não conduz sólido e não conduz líquido. A ligação é covalente, certo? Então, você vai falar aí, ó, que as substâncias iônicas, quando elas são adicionadas em água, ela libera o cátion e o ânion, e aí tem corrente elétrica. A ligação metálica sempre tem corrente elétrica, tanto que você faz fiação metálica de cobre na sua casa para fazer corrente elétrica, não é fio? Alguém faz alguma fiação aí de plástico? Não. Você coloca ligas metálicas para energia elétrica, ok? E a molecular, que é não metal com não metal, então eles não conduzem nunca energia elétrica, tá? Ótimo. Olha só. Sal de cozinha, quando está sólido, não conduz, quando está líquido, conduz. Açúcar não conduz e não conduz. Soda cáustica não conduz sólido, conduz líquido. E o alumínio, sim, sólido e líquido, porque eu posso derreter o alumínio, né? Ótimo. Que tipo de ligação? No sal de cozinha, iônica. No açúcar, covalente. Não é isso? Aqui na soda cáustica, iônica. E no alumínio, metálica. Alternativa E. E a última, ele coloca aqui algumas substâncias: sódio metálico, sal de cozinha, ácido muriático e gás oxigênio. Sódio metálico, a ligação é metálica. Sal de cozinha, metal com não metal, ligação iônica. Ácido muriático, não metal com não metal, ligação covalente. E gás oxigênio, ligação covalente. Ok? Certinho, turma? Belezinha? Alguma dúvida? Vocês acertaram o que eu acabei de explicar? Peraí, tem alguém escrevendo aqui. O Gu, sim, tá gravando. Eu acredito que sim. Por quê, Gu? Ah, não, Gu, tranquilo, tá gravando. Eu só corrigi exercício e passei um resumo do que a gente já aprendeu, Gu. Se você tiver qualquer dúvida, você me procura, pode ser? Qualquer dúvida, tá? Mesmo você assistindo a aula e ainda não ficou uma coisinha para compreender, você me manda que eu respondo, tá? Fica tranquilo, Gu. O importante é não ficar com dúvidas. E aí, galerinha, vamos para o próximo conteúdo, que é a página 8. São mais 3 perguntas, tá? Página 8. Página 8. O exercício vai ser o 13, 14 e 15. Qual é a resposta da 14? Coloquem as letras aí, por favor. 14 agora. Qual é a resposta da 14?
Todo mundo na D? Todo mundo na D? É isso mesmo? Ok. Tá errado. Não é D. Mas nós vamos corrigir. Nós vamos corrigir. Agora, a 15, que é o verdadeiro ou falso. Coloque aí o que você respondeu no verdadeiro ou falso. Coloque aí, na sequência. Nós vamos corrigir as 3. Fiquem tranquilos. Eu vou explicar as respostas. A 13, vocês acertaram. A 14, vocês erraram. Agora a 15. Vamos lá, galera. Nossa, gente, vocês não fizeram? A última falsa, para Maria Luísa, a última falsa. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, falso, falso. Ok. Então vamos lá, porque já está finalizando a nossa aula, faltam 3 minutos. Vou compartilhar minha tela com vocês e corrigir e explicar. Ó, a 13, galerinha, ok, é a B, a correta. A 14, muitos colocaram a D. Olha só onde o exercício pegou vocês, tá? Ligação iônica é caracterizada por cátions, que são positivos, e ânions, que são negativos. Tá certo? Por isso que essa alternativa está errada. Tá? Errado. Aqui seria positivo. E aqui seria negativo. Então, a alternativa correta é a C. A 15 agora. Falso. Cada molécula de água apresenta um átomo de oxigênio ligado ionicamente. Oxigênio não é metal. Hidrogênio não é metal. Não metal com não metal é ligação covalente. Erro na questão está aqui, ó. Não é iônico. É covalente. Certo? Compartilhamento de elétrons entre átomos constitui a molécula de água? Sim. Na fórmula estrutural da água, há um par de elétrons compartilhado entre o átomo de oxigênio e cada átomo de hidrogênio? Sim, porque é o oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. Ok? A combinação dos átomos de elementos químicos da molécula de água faz com que sua fórmula química seja composta por 2 átomos de oxigênio e 1 de hidrogênio. Pelo amor de Deus, essa daqui é falso com certeza. Não é? Muito bem. Muito bem. Corrigiram aí as questões? Acertou? Muito bem, Danilo. Muito bem, gostei de ver. Então tá bom, turminha. É isso. Beijinhos e até quinta. Só uma perguntinha que eu queria fazer para você.